do século XX. Desaparecidos políticos. Tortura. Repressão. A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam por liberdade, isso é mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura revolucionária, comunista. Era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Os guerrilheiros não lutavam por democracia. A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe, né? O comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos, né? Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. Isso é politicamente incorreto. O que eles defendiam era uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. A ditadura brasileira foi uma lástima, foi terrível, foi um período tenebroso da história do Brasil. Ela só não foi pior do que se a gente tivesse vivido uma ditadura comunista. E aí sim, meus amigos, ia ser um total desastre, né? Porque as pessoas têm que entender que esses septuagenários trambiqueiros que estão aí eram todos os universitários de 68. Todos os envolvidos são septuagenários. Lula, a Dilma, o Dirceu, o Genuíno, o Caetano, o Gil, o Chico Buarque, todos estão nos seus 70 anos. Usufruíram muito do poder, nunca sofreram, Ziraldo, Jaguar, todos esses caras são ícones. Floresceram, viraram heróis e ganharam a credibilidade e o prestígio que meio que indevidamente conseguiram por causa desse contexto histórico de difamação e de uma narrativa. Lutamos contra a ditadura. Pô, tem que parar. Isso é cala a boca. Isso é uma imoralidade. Você não pode falar isso. Você era a favor de Cuba. Você é amigo do Fidel Castro. Você engole esta língua. Você não tem moral de... Quem é amigo do Fidel Castro não tem moral de pleitear porra nenhuma. Eles se mostraram a canalha que são, ladrões, fanáticos, imbecis, imunes a tentativa e erro. Muitos deles, os que amadureceram, os que envelheceram e amadureceram, eles olham para aquela época e pensam, bom, que bom que a gente não ganhou. Que bom que nós não fomos vitoriosos. O Fernando Gabeira fala isso, o José Serra fala isso, o Aloysio Nunes também, né, que foi motorista do Marighella, fala isso. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. O mundo, além dessa divisão, que é uma divisão de modelos de vida, de mundo, modelos de humanidade, ele também estava vivendo um processo de transformação temporal muito significativo, né? A juventude estava entrando na era do sexo sem repressão, na era da disseminação de drogas de uso cotidiano, mais estética mesmo, conceitual, de linguagem, de música, de tudo. Então isso tudo criou aí um caldo muito grande, abriu muitos caminhos. Mas aquele movimento dos anos 60 só pegou porque virou calça jeans. Só pegou porque virou calça jeans, porque os hippies conseguiram vender calça jeans para todo mundo, camiseta rasgada, lenço na cabeça, estilo de vida descolado. Tanto que hoje a calça jeans custa caro para burro e você já compra ela rasgada. Então assim, a utopia dos jovens dos anos 60, na verdade, se transformou em estilo de consumo vendido pela publicidade. Então a gente tem que recontar essa história de 64 como se fosse um golpe militar. Não, os militares foram forçados a intervir, porque já estava uma baderna. O Jango decretou o estado de sítio. Tava meio Venezuela, sabe como tá agora? Não tinha porra nenhuma, tinha caminhões chegando na rua para dar açúcar, víveres para a população. Não tinha água, não tinha luz, sabe? Então você vivia assim, reforma agrária. Minha mãe falava, ai meu Deus, eu acho que a gente vai perder o nosso sítio em Petrópolis, sabe? Essas coisas assim, classe média, pequenos terrores da classe média. O Jango era um fanfarrão. Eu não acredito que ele criaria uma ditadura no Brasil. Talvez o Brizola, talvez o Lamarca ou algum
guerrilheiro mais linha dura, mas o Jango não. Que o grande erro da ditadura militar foi eles não terem, na hora, arrumado a casa, dissolveram o Congresso. Bota as eleições, tinha o Kubitschek, tinha o Lacerda, o Magalhães Pinto, tinha um monte de gente que poderia, o próprio Tancredo, você está entendendo? Que poderiam voltar a uma sociedade civil, etc e tal, e eles não ficaram com esse papel de vilões. Mas por que ficou para a história que os guerrilheiros lutavam pela democracia? A ditadura acabou, a esquerda tinha as redações de jornais, os centros culturais e as universidades. E com o tempo foi aumentando e agora tem as escolas também. Professores do ensino médio que ensinam que o José Genuíno lutava pela liberdade. O que é mentira. Mas eu peguei um colégio cujas características não eram de esquerda, mas a esquerda já tinha entrado de uma maneira subliminar. Você tinha que fazer música meio Chico Buarque. Na aula de moral e cívica você tinha que cantar as músicas do Chico Buarque, mesmo o Chico Buarque se considerou um mau, um cacete. Ele era o bom menino, aqueles olhos azuis doces de meio. Ele era um bunda mole, nacionalmente reconhecido. Historicamente, a falácia venceu a história. A versão venceu o fato. E de que forma a versão venceu o fato? Você pega qualquer livro didático, hoje, que tem no Brasil, no ensino médio, por exemplo, vai estar lá escrito que a luta armada levou à democracia. A própria presidente Dilma, que participou num desses grupos de luta armada, sempre insistiu de dizer que o fim do regime militar deveu-se à ação dos grupos de luta armada. Nada, ao contrário, o fim do regime militar deveu-se a outras questões, da luta democrática e não da luta por um regime comunista, como um dos grupos, eram vários, um dos grupos que a senhora Dilma participou. Não há relação, portanto, entre luta armada e restabelecimento da democracia. Por que não há? Porque os grupos de luta armada não defendiam a democracia, defendiam um regime comunista. Você pode até não gostar, mas na América Latina e no Brasil, figuras de esquerda, como Che Guevara, ficaram extremamente populares. Álbuns de rock, capas de caderno, camisetas, adesivos, qualquer sindicato que se preze tinha lá a foto do Che Guevara. Por que a esquerda revolucionária ficou tão pop? Porque quando acabou a ditadura, a esquerda, ela sequestrou para ela toda a imagem de humanista. Ela gosta de dizer que ela combate com flores, de preocupada com o bem, de preocupada com o ser humano, quando historicamente, quem conhece um pouco de história sabe que os regimes de esquerda foram extremamente violentos, extremamente totalitários. Aí morre o Fidel Castro e um monte de idiota. Pô, você não acha o Hitler um merda? Sim, o Fidel Castro é um merda igual ao Hitler. É um genocida, é um filho da puta, é um ditador. Não, sabe, eu tenho uma metáfora horrorosa que eu digo que uma pessoa que publicamente se declara pró-Fidel é como se ele tirasse a roupa e fizesse um cocô em cima de um caminhão de trio elétrico. E não limpasse a bunda, diga-se de passagem. Por isso que o livro do Leandro fez tanto barulho. E no começo a reação sempre foi super negativa ao livro dele, por parte dos historiadores, eu quero dizer. Porque, por exemplo, certas figuras ficaram conhecidas e construíram um mito de si próprio. José Dirceu é um deles, né? Ele nunca participou efetivamente de nenhum ato de luta armada, que ele é preso num congresso estudantil em 68, em Ibiúna, no interior de São Paulo e tal. E depois vai para um exílio em Cuba, etc. Tal, volta ao Brasil de uma forma não muito esclarecida, depois vai para um alto exílio no oeste do Paraná, também não muito bem explicado, uma situação toda muito estranha, mas construiu a vida como se ele fosse um defensor das liberdades. Nunca foi. Mas a falácia em relação ao Zé Dirceu foi tão grande que depois ele foi réu e sentenciado no Mensalão e hoje, mais ainda, foi já réu e sentenciado a uma pena muito mais severa do que o Mensalão no Petrolão. O que combatentes da guerrilha no Brasil queriam? Eles queriam destruir uma ditadura que representava interesses americanos porque eles queriam transformar o Brasil numa grande Cuba. E este palhaço do trágico será no futuro um pesadelo, a lembrança de uma época sem saudade. Os ditadores nunca fogem ao seu destino. Pensar, senhor presidente, que por pouco o Brasil não foi uma Cuba grande. Como esta vergonha grande. Fidel Castro é a buena dicha mais fácil da história. Portanto, a esquerda estava se preparando para tomar o controle no país mesmo. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos não podia, a partir dos seus interesses, deixar que isso acontecesse no seu quintal. Num continente que as pessoas podem chegar, em tese, andando, a pé. Ou podem chegar de barco.
numa canoa, certo? Porque lutei contra a ditadura militar, as pessoas têm que entender que esse núcleo que diz que lutou contra... Eram todos treinados em Cuba, e treinados na China, ou na União Soviética. O Anselmo Góes foi treinado, um cara líder, estudante treinado na União Soviética, o Disseu foi em Cuba, pessoas foram o Genuíno veio da China, é maoísta. Não, eu acho que a esquerda é um fetiche do capitalismo, né? Eu acho que ela já surgiu assim. Não é à toa que surgiu em lugares muito ricos, como Inglaterra, Alemanha, França. Era fetiche do capitalismo, assim. É o burguês que gosta de pensar que é legal. Se teve alguma qualidade da ditadura brasileira, foi ter nos afastado de uma ditadura comunista. Talvez a gente tivesse até ter um feriado nacional no Brasil para comemorar o dia em que a gente se livrou de uma ameaça comunista. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Por exemplo, se você pegar o movimento inicial do Fidel e do Che Guevara, em Serra Maestra, com aquela barba, com aquela mochila, com aqueles fuzis subindo aquela serra para derrubar um regime corrupto, escroto como o do Fulgêncio Batista, não tem jovem que não acha aquele momento maravilhoso. O que aconteceu depois foi horrível. Mas, cara, eu tô lá subindo a Serra Maestra de barba comprida, eu não tô no cassino do Fulgêncio Batista comendo puta e ouvindo Foxtrot. Eu tô na serra, barbudo, de fuzil na mão. As pessoas que acham que não tem diferença de esquerda e direita não deviam dirigir automóveis, né? Porque... Você pode criticar o que quiser a esquerda clássica, mas você não pode dizer que a esquerda clássica era covarde. A esquerda clássica foi pro pau. Foi pra... Mesmo aquela aqui no Brasil, que foi enfrentar a ditadura. Pegou em arma e foi pro pau. Em outubro de 68, aniversário de um ano da morte de Che Guevara, guerrilheiros brasileiros prestam homenagem ao herói comunista. Decidem fazer um ato revolucionário. Matar um inocente. O escolhido foi o oficial do exército americano que vivia em São Paulo, Charles Chandler. Charles recebeu tiros de fuzil na frente da mulher e do filho, de 4 anos. 3 meses antes, guerrilheiros do Colina, grupo de Dilma Rousseff, decidem vingar Che Guevara. O plano é executar o militar boliviano que matou o famoso guerrilheiro. Eles dispararam 8 tiros a queima-roupa no homem errado. O major alemão Westenhagen perde a vida sem saber nem porquê. Ainda no ano de 68, guerrilheiros decidem colocar uma bomba em frente ao consulado americano em São Paulo. O jovem piloto Orlando Lovecchio perde a perna na explosão. Muita gente reclamava dos militares, mas pouco se fala do terrorismo dos guerrilheiros. Eu perdi minha perna por um ato terrorista, que eles consideraram um ato poético. Porque a cada atentado terrorista, mais ação repressiva do Estado. Mais o atentado terrorista, mais repressão por parte do Estado. Nunca antes na história desse país viu-se um desenvolvimento tão grande. Taxa de crescimento de 11% ao ano. Milhões de pessoas saíram da linha da miséria e uma multidão de pobres remediados passou a ganhar bem. O desenvolvimento humano cresceu 50% em apenas uma década. Expectativa de vida do brasileiro aumentou 9 anos. Foi ou não foi o melhor governo da história? O Brasil chegou a crescer 2 dígitos por ano. 10, 11, 12, 13%. Quer dizer, é uma coisa, uma loucura. Muita gente desdenha o milagre econômico, falando, cresceu o bolo, mas não dividiu. Isso é mentira. A ditadura promoveu o milagre econômico. Quando se fala em milagre econômico que a ditadura teria promovido nos anos 70, estamos falando do número recorde do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Em 2016, por exemplo, o PIB do Brasil não cresceu, ele caiu. Entramos então numa recessão. Já na época da ditadura, o PIB brasileiro chegou a crescer 14% ao ano, o que a gente chama hoje em dia de ritmo chinês de crescimento. O general Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, ele liderou um processo de transformação institucional em apenas 3 anos, que é o maior do país, não é? Em seu período de governo, o Brasil ganhou o Banco Central, a legislação do sistema financeiro,
a legislação do mercado de capitais, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Sistema Financeiro da Habitação. A expansão de empregos, isso nunca ocorreu na história, o desenvolvimento da industrialização, a ocupação do Centro-Oeste, as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Uma reforma tributária que foi a mais avançada da época, mais avançada do que alguns países da Europa. O Brasil é um dos pioneiros na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, que o Reino Unido não existia ainda. O FGTS, que eu faço questão de destacar, foi fundamental para os trabalhadores, porque antigamente o sujeito trabalhava na empresa, a empresa falia, ele ficava sem nenhum direito, porque a massa parlamentar ia ficar esquecia. Fundo de garantia não. Todo mês, 8% é depositado na conta e ele sabe que ele recebe o extra. Isso é do regime militar. Que conquista fundamental. Alguém ia falar nisso? Zero. E de 1968 até 1973, o Brasil cresceu a um ritmo chinês de hoje, 11,1% ao ano. E em 1973, o Brasil cresceu 14% no único ano. O nosso regime militar, por exemplo, industrializou o Brasil. O da Argentina desindustrializou. Aqui estatizou a economia, o da Argentina desestatizou. Aqui ampliou as universidades federais, o ensino de terceiro grau. Na Argentina, grande parte que da presença do Estado quase que sumiu dessa área e assim por diante. Essa ideia de que o milagre econômico só beneficiou os ricos, que todo professor de história ou de geografia gosta de repetir na escola, ela não é bem assim. O bolo aumentou, mas todo mundo melhorou de vida. O consumo de livros aumentou 800%. Não foi só a elite que comprou livros. A classe média também aumentou muito. Muitos pobres melhoraram de vida. O crescimento econômico ele costuma ser bom para todo mundo. Quando a gente viu, por exemplo, em 2007 e 2010 no Brasil, no boom econômico da era Lula, muitos milionários surgiram no país, a classe média aumentou e muita gente saiu da miséria. Quer dizer, todo mundo está no mesmo barco. Quando o país enriquece, todos enriquecem junto. E tudo isso criou as condições para um excepcional ganho de produtividade que provocou o que se costuma dizer o milagre brasileiro. O governo Geisel foi terrível na economia, encheu o Brasil de estatal, assim que foi muito parecido com o governo Dilma. Não é à toa que tem um texto do Guido Mantega elogiando os projetos econômicos do governo Geisel. Então, muito do que a gente teve do Brasil de ruim, de inflação nos anos 80, isso tudo veio da ditadura. O PIB do Brasil passa, pós-regime militar, a ter um comportamento muito pior do que o século anterior, muito abaixo da média global e indo para uma economia decadente por causa desses investimentos contra a globalização. O aspecto mais fundamental do desenvolvimento é o capital humano. É a educação fundamental, é saúde pública, é prevenção de doenças, é redução da mortalidade infantil. E nós deixamos muito para trás, e o regime militar agravou essa tendência. Uma ênfase desmesurada em formação de capital físico, sem uma contrapartida de formação de capital humano. A desigualdade agrava muito isso, porque as famílias de menor renda não têm como investir na formação dos seus membros mais jovens e sequer têm a percepção de como a formação educacional será relevante para o futuro dessas crianças e desses jovens. Então é um ciclo que se agrava, porque uma geração não é capaz de corrigir as deficiências, as deformações da geração que a formou anteriormente. Não é um problema de privatizar. Estou cagando para ter 50 mil empresas públicas, desde que elas funcionem. Não custe mais do que deveria custar, não ganhe mais do que deveria ganhar, não pague mais do que deveria pagar. Se está na mão do Estado, se está na mão do setor privado ou dos deuses, estou cagando. Eu quero é pagar o meu imposto e ter o retorno compatível com o que eu fiz, com o que eu paguei. E hoje o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo. Eu acredito que se naquela época o sistema tivesse nascido de um debate democrático, ele seria mais sólido e resistiria mais à pressão dos interesses localizados, dos grupos corporativistas, né? Portanto, a democracia, ela gera mais dificuldade de aprovar certas medidas, mas uma vez aprovadas, elas são muito mais sólidas. Chile, 10 milhões de habitantes, 3 mil mortos pelo regime. Argentina, 20 milhões de habitantes, 30 mil mortos pelo regime.
Brasil, 90 milhões de habitantes, menos de 400 mortes. O Brasil teve uma dita branda? Branda, adjetivo feminino singular, significa pouca intensidade, falta de rigidez, antônimo de dura. Se compararmos os números do regime militar no Brasil, teremos então uma ditadura ou uma dita branda? Nós temos distinções nítidas entre os danos que a ditadura chilena produziu e a Argentina produziu e aqueles no mesmo terreno produzidos pelo Brasil, pela ditadura brasileira, que sem dúvida fez menos vítimas, né, do ponto de vista dos assassinatos e tudo mais, comparado aos números argentinos e criada a proporção, observada a proporção do contingente populacional lá, foi uma coisa de louco. A nossa ditadura não foi tão sangrenta quanto a de Argentina e Chile, ou mesmo a paraguaia. E é verdade, a nossa ditadura não foi tão sangrenta quanto a de Chile, Paraguai e Argentina. A gente não teve voos da morte, a gente não teve Pinochet, a gente não teve Stroessner. É difícil achar uma ditadura militar que tenha matado menos que a brasileira. Se você for comparar com grandes ditadores do mundo, o Stalin, o Hitler e tal, a ditadura brasileira foi mequetrefe. Eu acho, inclusive, que essa é a história que a gente tem que contar para os nossos filhos. A esquerda saiu dos movimentos sociais, proletários, de gente com baixa formação e virou coisa de PhD. Virou coisa de professor de filosofia, virou coisa de professor de antropologia. E professor, por definição, é alguém que não gosta de correr riscos. Ele não gosta de correr risco no trabalho, ele não gosta de correr risco com ideias, ele gosta de ensinar aquilo que a maioria pensa que está certo no mundo dos professores, eu quero dizer. Ele não gosta de ensinar alguma coisa que atrapalhe a sua carreira dentro da universidade, alguma coisa que seus pares não concordem com ele. Veja 2013. Na minha opinião, a esquerda perdeu uma grande oportunidade ali. E você sabe que em história não tem espaço vazio, alguém ocupa. E quem ocupou? Os coxinhas, né? Os coxinhas reaças ocuparam, eles pegaram gosto para ir para a rua. Mesmo com pautas idiotas, imbecis, pedindo volta dos militares e não sei o quê, bababá, mas de qualquer maneira eles pegaram gosto. Eu fiz parte dos 50 do MASP, foram 50 pessoas no final de 2014, quer dizer, eu já venho a passeatas há um tempão. São cunhos completamente diferentes. A passeata popular, realmente, que bota milhões na rua, tem um cunho completamente pacífico, né? Que eles querem dizer, extrema-direita, militarista. Pô, tem uns babaca lá, militarista, mas não é todo mundo, não. Agora, a esquerda que queima ônibus, que acaba com todo mundo, isso são manifestantes, né? Manifestantes. Por outro dia, uma Fiesp, os caras jogando morteiro em cima dos guardas, os guardas com busca-pé, né? Porra. Se eu te pedir uma palavra de ordem sobre 2013, cada um vai dizer uma, eu diria que é respeito. As pessoas foram pra rua para dizer que querem ser respeitadas. Por quem? Quem é o antagonista daquelas pessoas? Por que milhões de pessoas foram para a rua? Sem partido, sem bandeira, sem discurso, sem liderança. Por que elas foram para a rua? Foram movidas, se não era um discurso, se não era uma bandeira, não era um partido. Era um sentimento. Que sentimento sintetizava aquilo ali? Respeito, pô. Para de me sacanear, para de me roubar, para de me explorar, para de abusar de mim, entendeu?